Lidiane. Bom, eu abri aqui o arquivo que eu deixei para vocês lá no Moodle, que fala sobre a cinética de reatores no ASP, tá bem? Então veja, né, em específico nós temos aqui o modelo LHHW com 3 parâmetros, digamos assim, maiores que são definidos e que compõem essa cinética, né? E aí cada parâmetro vai ter também seus subparâmetros e variáveis, né, atreladas a esses termos. Então veja, nós temos no numerador um fator cinético e um fator de expressão de driving force, né, a expressão de força motriz da reação, que nós chamamos. E no denominador um termo de adsorção, que em caso de cinéticas de catálise heterogênea, eles apresentam melhor ajuste, fazem parte, né, do ajuste desse tipo de modelo para representar como essa cinética varia em função da temperatura, considerando o efeito de adsorção. Então veja, e aqui embaixo nós temos como é escrito cada um desses termos. O fator cinético não tem muito segredo, é a mesma coisa de uma lei de potência, por exemplo. É uma expressão aqui de Arrhenius, né, com fator pré-exponencial aqui multiplicando a nossa exponencial, e aqui a energia de ativação, que pode também ser função da temperatura, mas é comum, difícil a gente encontrar alguma cinética que tenha uma temperatura de referência diferente ou que tenha esse parâmetro de temperatura aqui no início. Então, se a gente não tem, normalmente o E igual a zero, nós ficamos só com K e a energia de ativação, que já é a energia de ativação global geral, ou seja, a energia de ativação da reação direta menos da reação reversa. E aqui no Aspen, essa primeira parte a gente define então aqui. Veja, então quando a gente abre aqui, coloca uma cinética, uma estequiometria, e vem aqui para a guia de cinética para editar ela, nós temos aqui os lugares para definir o K, né, o fator então ali pré-exponencial, e a energia de ativação global da nossa reação, beleza? Em seguida nós temos aqui então o fator da força motriz, que é o termo do numerador, que ele pode ser definido entre, digamos que o produtório das concentrações, aqui está representado como concentração, tá? Mas pode ser várias outras formas de representação. Para gases pode ser pressão parcial, pode ser concentração mássica, fugacidade, molaridade, então fração, tem várias formas de apresentar isso, mas de maneira genérica o mais comum utilizado é concentração. Então tem que se atentar a isso também, se o modelo que você está inserindo é em base molar, em base de pressão ou em base mássico, certo? E aí então você tem condição de escrever um termo da reação direta e um termo da reação reversa. Cada termo tem uma constante K multiplicando, né, esses termos do direto e reverso, e cada concentração ou parâmetro da reação direta ou da reação reversa tem um expoente, tá, que indica a ordem da reação em relação àquele determinado composto. Se ele é de primeira ordem, na reação direta ele vai ter o expoente igual a 1. Se ele é de segunda ordem, expoente igual a 2, e assim por diante. Então aqui no Aspen, quando nós vamos definir, né, o driving force, nós temos aqui que definir os dois termos, se nós colocamos que a reação é reversível. O termo 1 representa aqui a reação direta, o termo 2 a reação reversa, bem? E aí eu peguei esse exemplo, né, que é um exemplo, né, de um dos reatores que nós vimos na disciplina, só para mostrar aqui para vocês, para a gente associar isso aqui com o que a gente está no Aspen, tá? Então, aqui eu consigo definir os coeficientes, o coeficiente que multiplica a reação direta, ou seja, né, aqui o meu K1, se eu estou selecionado aqui o termo 1, e se eu estou selecionado o termo 2, eu consigo definir aqui embaixo o meu K2, tá? Mas eu não consigo definir como um parâmetro fixo, né? Lembra que eu comentei com você que o Aspen ele tem uma forma de inserir uma expressão em termos de dependência da temperatura, se eu quiser, porque isso é encontrado também na literatura, e porque facilita a convergência dele trabalhar nessa forma. Então, eu escrevo as minhas constantes de forma que ln da constante que eu quero, ou seja, ln de K1 é igual a A mais B sobre T, mais C vezes ln de T, mais D vezes T. Mas isso só se eu tiver dependência da temperatura. Se eu não tiver, vai ser só A mesmo. Então, ln da constante que eu quero é igual a A. E aí eu vou colocar o A, que quando eu tiro o ln ali da constante, eu tenho o valor que eu defino para a constante aqui. Beleza? E aqui, os expoentes das concentrações do produtório que eu tenho aqui, que seria então o meu sigma aqui nesse caso. Isso no termo 1, né? No termo 2 é a mesma coisa,
Porém, o K2 eu defino aqui no coeficiente da constante, né, da driving force, e os expoentes das concentrações ou pressões da reação reversa. E coloco, então, cada um dos expoentes no termo 2, que seria, então, o beta de cada J que participa da reação reversa. E, por fim, o termo de adsorção, que o termo de adsorção, veja, eu tenho que definir aqui um expoente, tá, que seria o expoente global do meu termo, o meu M, que eu tenho na minha expressão do denominador. Então, se eu tenho um polinômio sem nenhum expoente fora desse polinômio, eu vou colocar 0 para indicar que está elevado o polinômio a 1 e ficar só com o polinômio, tá? Ou eu posso ter também binômios, outras coisas que me levam a um expoente diferente aqui também. Mas então eu vou analisar, de acordo com a minha expressão, o que eu tenho que definir como expoente para trabalhar com a minha expressão ali como eu quero. E aí eu vou definir aqui embaixo não só um produtório, como eu tenho aqui em cima, mas um somatório de produtórios, tá certo? Então eu posso ter vários termos contendo produtos entre concentrações ou pressões parciais dos J compostos que participam da reação, e cada um deles multiplicado por 1K. Então aqui eu vou definir quantos termos eu tenho, tá certo? Por exemplo, nessa reação aqui eu tinha 2 termos, então eu tenho um termo 1 e um termo 2, e posso ir inserindo, né, cada vez mais, e quais compostos participam desses termos e seus respectivos, então, expoentes, tá certo? Então eu coloco, né, os expoentes aqui das concentrações, que seria então aqui os Nis de cada um dos termos do somatório. Então se tem 1, 2, 3 termos no somatório, como foi o que você me mandou lá, no Whats eu vou ter então 3 termos aqui, eu vou colocar quais compostos participam de cada termo, e se eu não tenho nenhum composto, eu coloco elevado a 0 para o resultado dar 1 e eu ficar só com um valor constante para aquele termo. E aqui embaixo eu vou definir os coeficientes A, B, C e D, que compõem então esse termo da mesma forma que eu defini K1 e K2 no driving force, eu vou definir o KI, que está multiplicando cada um dos termos no adsorption, tá certo? Então aqui também eu tenho aquela expressão de LN para o Aspen facilitar a convergência dele, para permitir a inclusão da dependência da temperatura que acontece em algumas cinéticas. Tá bem? Então basicamente é isso que a gente tem que preencher para adaptar uma reação de expressão do tipo LH-HW no Aspen, para conseguir definir todas as constantes e expoentes dos compostos envolvidos no modelo que eu vou simular. Beleza? Então é isso.